O que você faria se estivesse diante do diabo e uma legião de demônios? Você sentiria medo ou tentaria lutar com sua própria força? Se você não sabe a resposta para essa pergunta, eu vou te preparar para qualquer ataque espiritual no vídeo de hoje, usando versículos bíblicos que fazem os demônios tremerem de medo e que eles não querem que você conheça. Não há demônio que possa resistir depois que você proclamar esses versículos com a sua boca. Se você quer saber quais são esses versículos, eu te convido a assistir a este vídeo até o fim. Na comunidade cristã, raramente se ouve falar sobre o diabo e o que devemos fazer para evitar que ele cause danos em nossas vidas. A verdade é que nem todos estão dispostos a ouvir sobre o mundo espiritual, pois muitos têm medo e preferem ignorar esse assunto. Por isso perguntei como você reagiria se estivesse diante de Satanás. A primeira coisa que precisamos fazer é conhecer nosso maior adversário, para que possamos agir e lutar com sabedoria. Afinal, ninguém entra em uma batalha despreparado, sem saber o que o espera do outro lado, pois seria facilmente derrotado. Você também precisa saber que os demônios não são tão poderosos quanto muitas pessoas acreditam. E a verdade dessa afirmação está em 1 João 4,4. Veja o que está escrito: Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Vejam, irmãos e irmãs, o que temos em nós é muito mais poderoso e mais forte do que o diabo e sua legião de demônios. E o que temos em nós? O Espírito Santo de Deus. Se já entregamos nossas vidas a Jesus, isso não significa que podemos deixar de estar vigilantes. Os demônios realmente podem causar muitos problemas na vida das pessoas. Mas, para nosso alívio, eles não são invencíveis. Em outras palavras, eles podem ser derrotados. E nós temos a autoridade para enfrentá-los. Por isso é tão importante conhecer a autoridade que Deus nos deu. Esses seres malignos operam no âmbito espiritual e esperam momentos de fraqueza para invadir nossas vidas. Para ilustrar isso, vamos considerar um exemplo bíblico de como Jesus lidou com os demônios. Em várias passagens do Novo Testamento, vemos Jesus expulsando demônios com uma palavra de autoridade, mostrando que o poder de Deus em nós é suficiente para derrotar qualquer força do mal. Essa autoridade não estava limitada a Jesus. Ele nos conferiu esse mesmo poder através do Espírito Santo. Portanto, irmãos e irmãs, é fundamental que estejamos sempre conscientes da presença de Deus em nossas vidas e da autoridade que temos sobre o maligno. Não devemos subestimar o inimigo, mas também não devemos temê-lo. Com o conhecimento e a aplicação da palavra de Deus, podemos viver em vitória constante, derrotando todas as ciladas do diabo. Os demônios realmente podem causar muitos problemas na vida das pessoas, mas para nosso alívio, eles não são invencíveis. Em outras palavras, eles podem ser derrotados. E nós temos a autoridade para enfrentá-los. Por isso é tão importante conhecer a autoridade que Deus nos deu. Esses seres malignos operam no âmbito espiritual e esperam momentos de fraqueza para invadir nossas vidas. A autoridade que temos como crentes em Cristo é um dos dons mais poderosos que Deus nos concedeu. Jesus declarou em Lucas 10:19: Eis que vos dei a autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Essa promessa não é apenas uma figura de linguagem, mas uma realidade espiritual que podemos experimentar em nossas vidas diárias. Para entender a profundidade dessa autoridade, é crucial compreender que ela não vem de nós mesmos, mas do Espírito Santo que habita em nós. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo passa a morar em nossos corações, conferindo-nos poder e autoridade sobre todas as forças do mal. Esse poder nos capacita a resistir ao diabo e fazer com que ele fuja de nós, conforme Tiago 4:7 nos instrui. No entanto, para exercer essa autoridade de maneira eficaz, precisamos estar em constante comunhão com Deus.
Isso significa viver uma vida de oração, meditação na palavra e obediência aos mandamentos divinos. A autoridade espiritual não é automática. Ela é fortalecida e sustentada por uma vida de fé ativa e devota. Quando estamos alinhados com a vontade de Deus, a nossa autoridade espiritual se torna uma arma poderosa contra qualquer ataque do inimigo. Portanto, irmãos e irmãs, lembrem-se sempre de que a autoridade sobre o mal está à disposição de todos os que estão em Cristo. Não permitam que o medo ou a dúvida os impeçam de exercer esse poder. Com a confiança na palavra de Deus e a presença do Espírito Santo, podemos enfrentar qualquer adversidade espiritual e viver em vitória constante. Há versículos na Bíblia que possuem um poder tremendo contra as forças do mal. E é exatamente por isso que o diabo não quer que você os conheça. Um desses versículos poderosos está em Tiago 4:7. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Este versículo simples, mas profundamente impactante, contém a chave para derrotar o inimigo. A primeira parte do versículo nos instrui a nos submetermos a Deus. Isso significa reconhecer sua soberania sobre nossas vidas e alinhar nossos pensamentos, palavras e ações com a sua vontade. Submeter-se a Deus implica em deixar de lado o orgulho e a autossuficiência e permitir que Ele guie cada passo que damos. Quando estamos sob a proteção e direção de Deus, estamos fortalecidos contra qualquer ataque do inimigo. A segunda parte do versículo nos diz para resistirmos ao diabo. Resistir significa firmar-se na fé e recusar ceder às tentações e mentiras que ele tenta nos impor. Isso não é feito pela nossa própria força, mas pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. Ao resistirmos firmemente, estamos declarando que não aceitaremos a influência maligna em nossas vidas. E essa resistência faz com que o diabo fuja de nós. Um exemplo claro de resistência ao diabo é visto na tentação de Jesus no deserto. Em Mateus 4, Jesus usou a palavra de Deus para combater as tentações de Satanás, demonstrando que conhecer e proclamar as Escrituras é uma ferramenta poderosa na batalha espiritual. Cada vez que Jesus respondeu, "Está escrito", ele estava usando a autoridade da palavra de Deus para resistir ao diabo. Além de Tiago 4:7, outro versículo que carrega um grande poder, é Efésios 6:11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Este versículo nos lembra da importância de estarmos espiritualmente preparados para enfrentar o inimigo. A armadura de Deus inclui a verdade, a justiça, a fé, a salvação, a palavra de Deus e a oração. Cada peça dessa armadura é essencial para nossa proteção e vitória espiritual. Portanto, irmãos e irmãs, ao conhecer e utilizar esses versículos poderosos, estamos equipados para enfrentar e derrotar qualquer força maligna que tentar se levantar contra nós. Não subestimem o poder da palavra de Deus. Proclamem esses versículos com fé e confiança, sabendo que o Senhor está ao nosso lado e que a vitória é certa. Resistir ao diabo não é uma tarefa fácil, mas é essencial para vivermos uma vida de vitória espiritual. A primeira e mais importante ação é submeter-se a Deus. Isso significa deixar de lado nossa própria força e inteligência e fazer apenas a vontade do Senhor. A submissão a Deus nos dá a força e a autoridade necessárias para resistir ao inimigo. Orar e meditar na palavra de Deus são práticas fundamentais para fortalecer nossa resistência. Quando estamos em constante comunicação com Deus, Ele nos guia e nos dá discernimento para identificar as ciladas do inimigo. A oração é uma arma poderosa que nos conecta diretamente com o poder divino, enquanto a meditação na palavra de Deus enche nossa mente com a verdade que destrói as mentiras de Satanás. Outro aspecto crucial é a obediência a Deus. Jesus disse em João 14:15, "Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos." A obediência demonstra nossa fé e confiança em Deus.
e é através dela que permanecemos sob sua proteção. Quando escolhemos obedecer a Deus em todas as áreas de nossas vidas, fechamos as portas para o inimigo e evitamos suas armadilhas. É importante também manter uma vida de santidade e pureza. Em 1 Pedro 1,16 lemos: "Sejam santos, porque eu sou santo." Viver em santidade significa afastar-se de tudo o que é pecaminoso e buscar ser mais como Cristo. A pureza de coração e mente nos fortalece espiritualmente e nos mantém vigilantes contra as tentações do diabo. Devemos nos cercar de uma comunidade de fé. Estar em comunhão com outros crentes nos dá apoio e encorajamento. Podemos orar uns pelos outros, compartilhar nossas lutas e vitórias e aprender juntos a resistir ao diabo. A igreja é um lugar onde encontramos força e suporte para enfrentar as batalhas espirituais, sabendo que não estamos sozinhos nessa jornada. A comunhão com Deus é a base para uma vida espiritual vitoriosa. Quando mantemos um relacionamento íntimo e contínuo com o Senhor, estamos fortalecidos para enfrentar qualquer adversidade. A comunhão com Deus não é apenas um momento de oração ou leitura da Bíblia, mas uma vida inteira dedicada à presença e vontade de Deus. Essa comunhão começa com a oração. A oração é nossa linha direta de comunicação com Deus, onde podemos expressar nossos sentimentos, pedir ajuda e buscar orientação. Jesus nos ensinou a orar constantemente, mostrando que a oração deve ser parte integral de nossas vidas. Quando oramos, convidamos Deus a agir em nossas situações e nos dar a força necessária para resistir ao inimigo. Além da oração, a meditação na palavra de Deus é essencial. A Bíblia é a fonte da verdade divina e o guia para nossas vidas. Ao meditar nas Escrituras, somos alimentados espiritualmente e equipados com o conhecimento necessário para discernir e resistir às mentiras de Satanás. A palavra de Deus é viva e eficaz, e quando a internalizamos, ela transforma nossas mentes e corações. A obediência é outro aspecto vital da comunhão com Deus. Jesus disse em João 14:23, "Se alguém me ama, obedecerá à minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada." A obediência demonstra nosso amor e respeito por Deus, e é através dela que permanecemos em sua proteção. Obedecer a Deus em todas as áreas de nossas vidas nos mantém alinhados com sua vontade e fecha as portas para o inimigo. Também é importante participarmos de uma comunidade de fé. A igreja é um lugar onde podemos encontrar apoio, encorajamento e crescimento espiritual. Estar em comunhão com outros crentes nos ajuda a fortalecer nossa fé e nos dá uma rede de suporte para enfrentar as batalhas espirituais. Juntos podemos orar, aprender e crescer na fé, sabendo que não estamos sozinhos. A comunhão com Deus nos proporciona paz e segurança. Quando estamos próximos de Deus, sentimos sua presença e proteção em nossas vidas. A certeza de que Deus está conosco nos dá coragem para enfrentar qualquer desafio e nos mantém firmes contra os ataques do inimigo. A comunhão com Deus é a chave para uma vida espiritual vitoriosa e plena. A obediência total a Deus é fundamental para viver uma vida de vitória espiritual. Deus deseja que sejamos obedientes em todas as áreas de nossas vidas, não apenas em algumas. A obediência demonstra nossa fé e confiança em Deus e nos mantém sob sua proteção e orientação. A obediência começa com a submissão à vontade de Deus. Devemos estar dispostos a deixar de lado nossos próprios desejos e planos para seguir os planos de Deus. Isso pode ser desafiador, mas quando confiamos em Deus e buscamos fazer sua vontade, Ele nos guia pelo caminho certo e nos ajuda a evitar as armadilhas do inimigo. Um exemplo claro de obediência é encontrado na vida de Abraão. Quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque, Abraão obedeceu sem hesitar, confiando que Deus tinha um plano maior. Essa obediência demonstrou sua fé e resultou em grandes bênçãos.
Da mesma forma, quando obedecemos a Deus, mesmo quando não entendemos completamente suas instruções, estamos demonstrando nossa fé e confiança nele. A obediência a Deus também envolve seguir seus mandamentos. Jesus disse em João 14:15: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Seguir os mandamentos de Deus nos ajuda a viver de acordo com sua vontade e nos mantém afastados do pecado. A obediência aos mandamentos de Deus é uma demonstração de nosso amor por Ele e uma forma de permanecer em sua presença. Além disso, a obediência nos protege das ciladas do inimigo. Quando seguimos as instruções de Deus, evitamos situações e comportamentos que podem nos levar ao pecado. A obediência nos mantém vigilantes e nos ajuda a resistir às tentações. Em Tiago 4:7 lemos: Submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. A obediência a Deus nos dá a força para resistir ao diabo e o poder para fazer com que ele fuja de nós. A obediência total a Deus traz paz e bênçãos para nossas vidas. Quando estamos alinhados com a vontade de Deus, experimentamos sua paz que excede todo entendimento e recebemos suas bênçãos. A obediência nos aproxima de Deus e nos permite viver a vida abundante que Ele prometeu. Portanto, irmãos e irmãs, busquem a obediência total a Deus e experimentem a plenitude de sua presença e poder em suas vidas. A autoridade que temos como crentes em Cristo é um dos dons mais poderosos que Deus nos concedeu. Jesus declarou em Lucas 10:19: Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Esta promessa não é apenas uma figura de linguagem, mas uma realidade espiritual que podemos experimentar em nossas vidas diárias. Para entender a profundidade dessa autoridade, é crucial compreender que ela não vem de nós mesmos, mas do Espírito Santo que habita em nós. Quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo passa a morar em nossos corações, conferindo-nos poder e autoridade sobre todas as forças do mal. Esse poder nos capacita a resistir ao diabo e fazer com que ele fuja de nós, conforme Tiago 4:7 nos instrui. Além disso, a Bíblia nos ensina que, como crentes, temos a mesma autoridade que Jesus tinha sobre os demônios e as enfermidades. Em Marcos 16:17-18, Jesus disse: E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas, pegarão em serpentes. E, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Este é um chamado para que utilizemos a autoridade que nos foi dada para fazer a obra de Deus na terra. É importante lembrar que essa autoridade só pode ser exercida através de uma vida de obediência e comunhão com Deus. A autoridade espiritual não é automática. Ela é fortalecida e sustentada por uma vida de fé ativa e devota. Quando estamos alinhados com a vontade de Deus, a nossa autoridade espiritual se torna uma arma poderosa contra qualquer ataque do inimigo. Quero compartilhar um salmo com você que você também deve guardar no coração e proclamar sempre que sentir medo do inimigo e estiver enfrentando ataques espirituais em sua vida. O salmo que vamos focar é o Salmo 3, que tem sido uma fonte de força e encorajamento para muitos crentes ao longo dos séculos. Veja o que está escrito: Senhor, como são numerosos os meus inimigos. Muitos se levantam contra mim. Muitos dizem de mim: Deus não o salvará. Mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor, minha glória, e aquele que levanta a minha cabeça. Eu clamo ao Senhor, e ele me responde do seu santo monte. Eu me deito e durmo. Eu acordo novamente, porque o Senhor me sustenta. Eu não terei medo, ainda que milhares se levantem contra mim de todos os lados. Este salmo é uma poderosa declaração de fé e confiança na proteção divina. Quando enfrentamos ataques espirituais ou nos sentimos cercados por problemas, é essencial lembrar que Deus é nosso escudo e protetor.
Ele está sempre presente, pronto para nos levantar e nos dar forças. Este salmo nos lembra que, independentemente de quantos inimigos se levantem contra nós, Deus está ao nosso lado e Ele é a nossa defesa. Declarar este salmo em voz alta é um ato de fé que afirma nossa confiança na proteção divina. A frase, "Eu me deito e durmo, eu acordo novamente porque o Senhor me sustenta", é especialmente reconfortante. Ela nos lembra que mesmo nas situações mais difíceis podemos encontrar paz e descanso em Deus. Ele é quem nos sustenta e nos dá a coragem para enfrentar cada novo dia. A certeza de que Deus está conosco nos dá a confiança para não temer, mesmo quando nos sentimos cercados por adversidades. Além disso, a declaração, "Eu não terei medo, ainda que milhares se levantem contra mim de todos os lados", é um poderoso testemunho de fé. A presença de Deus em nossas vidas nos dá a coragem para enfrentar qualquer desafio sem medo. Quando proclamamos este salmo, estamos reafirmando nossa confiança na capacidade de Deus de nos proteger e nos guiar através das dificuldades. Portanto, irmãos e irmãs, faça deste salmo uma parte regular de suas orações. Proclame-o com fé, crendo que Deus é seu escudo e protetor. Creia que Ele está com você, que Ele te protege e que Ele é quem te dá libertação. E comece, a partir de hoje, a buscar a presença do Senhor continuamente. Amém. Eu te envio um abraço caloroso.